expressar na mesa simples, luz a brilhar, palavra viva, vida a guiar. No coração o amor vai pulsar. É papo de cristão, irmão pra irmão, corações unidos na mesma canção. Fé que nos sustenta, nossa direção. É Cristo o centro da nossa união. Entre risadas, histórias de vida, lutas, vitórias, jornada vivida. Com a Bíblia aberta, a alma aquecida. Nosso propósito, luz que convida. É papo de cristão, irmão pra irmão, corações unidos na mesma canção. Fé que nos sustenta, nossa direção. É Cristo o centro da nossa união. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Papo de Cristão, hoje, segunda-feira, às 19 horas, aquele encontro marcado aqui na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Como é que foi o seu final de semana? Como é que você passou? Passou bem? Eu sempre digo e vou repetir, se não foi tão bem como eu esperava, continue orando, continue buscando, continue firme na presença do Senhor, que chegará a sua vez, eu tenho certeza disso. Oh, glória! Hoje mais um dia, um dia que nos fez o Senhor, mais uma segunda-feira. Eu já quero entrar aqui para dar os meus parabéns à irmã Ivone, lá de Goiás, Rio Verde, que fez aniversário ontem. Parabéns para você, irmã. Deus abençoe você, que te dê muitos anos de vida, para você ficar ao lado da sua família linda. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Quero mandar um abraço aqui também para você, para o mestre Guido, para o tio Claudinho, Cláudio Rodrigues, pastor Irã, irmão Almir José, missionário Ivonete, missionária Tamires, missionária Flávia Mel. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quero mandar um abraço também para toda a minha família, para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, para minha netinha, que é a coisa mais linda do mundo. Deus abençoe também a minha família em nome de Jesus. Oh, glória! E vamos hoje, o Papo de Cristão vai estar de uma maneira excepcional, vai falar de João 8:32, claro que não dá para falar só de um versículo, irmãos, mas a base vai ser isso do nosso Papo de Cristão, num tempo que a verdade ela está sendo omitida, escondida, dirigida, não por Deus, mas pelo homem, querendo, vamos dizer assim, tomar conta da verdade, o controle da verdade. Não, porque a Bíblia vai falar que todo homem é mentira. Oh, glória! Louvado seja Deus. Não sou eu que digo, mas a palavra de Deus diz. Mas não é nesse sentido, irmãos, tá? A gente vai entender no decorrer do programa que não é nesse sentido que eu falo, Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Fora de mim não há salvação. Oh, glória! Então, por isso, ele é a verdade. Ele disse para que nós pregássemos o Evangelho a tudo e a qualquer criatura. Ele nos deu uma ordem, ele não pediu um favor, porque Deus não precisa de favor de homem algum. Ele nos ordenou a pregar o Evangelho, a levar as boas novas a toda e a qualquer criatura. Não é isso? Você que está ligadinho aí, multiplica o link. Você que está aí ligadinho em São Paulo, você que está aí ligadinho aí em Amazonas, você que está aí no Nordeste ou Rio Grande do Norte, você que está aí, multiplica esse link. Você que está ligadinho aí no telefone, só no aplicativo da rádio, que baixou aqui pelas nossas redes sociais, pelos links que foram enviados, multiplicado através de vocês. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, Lembrando para você, meu irmão, que a rádio Missões Web, ela é uma rádio independente, ela não é ligada, ela não é filiada a nenhuma
denominação, né? Ela não é presbiteriana, ela não é batista, ela não é pentecostal, ela não é assembleana, vamos dizer assim, né? Ela é livre, ela é mantida pelo projeto Missões, que também é independente de denominações. Ô glória, hein? Nós estamos aí, falar nisso, tá lindo demais, lá o Taekwondo, a Mestre Grido, lá na Igreja Aliança Eterna, a Igreja Batista Aliança Eterna, aqui em Boa Esperança, aqui em Seropédica, tá, irmãos? Estou falando aqui de Seropédica, da minha cidade, da onde a rádio está, e onde o projeto também está estabelecido. Está muito bacana, as crianças estão evoluindo, né? Deus abençoe, vai chegar, aí estamos correndo atrás de mais equipamentos, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós vamos poder dar mais qualidade para essas crianças treinarem. Por pouco, eles já chegam longe. Imagine a gente investir nas crianças. Você que está aí, irmão, você que está aí, investe na juventude, investe nas crianças, porque elas são o futuro. Não existe sem futuro se você não investir no presente aqui. Eles são o futuro. Eles são a força da igreja dos jovens. Nós temos que investir neles. Investir pesado, investir com o evangelho, com exemplo, principalmente dando um bom exemplo a esse jovem, a essas crianças, não é isso? Então você que está aí ligadinho na Rádio Missões Web, compartilhe esse link, tá? Esse link é maravilhoso aí, que está na onda da internet, www.tvradio.ong.br, ou vem aqui, vai nas nossas redes sociais e baixa o nosso aplicativo. Não estamos fazendo ao vivo pelo YouTube, né? Mas o vídeo, acabou o programa aqui, o vídeo já é lançado lá também, você pode também assistir, reassistir, ver, rever, passar, compartilhar também no YouTube, e aproveitando, se inscreva lá, nós estamos precisando de inscritos para que nós possamos lançar a nossa live ao vivo, né? Para que a gente possamos alcançar mais gente. Então se inscreve, vai lá, Missões Web, procura lá, Missões Web, entra lá no nosso canal, se inscreve, compartilha, curta e compartilha, levar a palavra para toda e qualquer criatura, né? Então, irmãos, já falamos de tudo, né? Semana agora, sábado agora, não vai ter o programa Conectados com o Reino de Deus, né? As missionárias têm um compromisso, então vai ficar, para o outro, o programa que está bênção, que está, né, ganhando aí um espaço aí nas ondas da internet, né? Levar a palavra de Deus é muito bom, irmãos, é muito bom, né? É uma luta, às vezes aqui passa uma luta, né? Você levar a verdade, Jesus, que é Jesus, ele levando a verdade, falando da verdade, ele foi apedrejado, ele foi, né? Não tem jeito, irmãos, não tem jeito. É aqueles que se usufruíam da mentira, né? E se davam bem em cima disso, tinham um controle total de todas as coisas. E quando a verdade chegou, né, foi tirando muita gente da zona do conforto, foi jogando um para lá, jogando outro para cá, né? E eu não posso esquecer de falar da caneca, tá, irmãos? Aqui é a caneca, agora me lembrei, que é a canequinha do Projeto Missões da Rádio Missões Web, né? Aquele grande sorteio, né, que nós vamos fazer para ter uma caneca personalizada com a sua foto e o slogan da Rádio Missões Web. Então, irmãos, e lá em João, né? João 8, 32, vamos passar aqui para João 8, 32, João 8, 32, ele vai dizer que, glória, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é isso? Ou não é? 8:32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos primeiro aqui para o 30, aqui primeiro. Disse ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui Jesus estava falando para os judeus da época, né? E ele veio antes no 32, no 31, olha só, se vocês permanecerem na minha palavra, né, verdadeiramente serão os meus discípulos. E ele se referiu à palavra. Ah, mas qual é a palavra dele, né? A gente vai chegar a um bom senso, a gente vai entender que veio para cá o Novo Testamento.
né, que ele explicou, deixou um novo mandamento para nós. Agora deixo vós um novo mandamento para que nós possamos seguir, praticá-lo, né? E ele diz, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando de conhecimento, ele está falando de conhecer a verdade. E hoje eu vejo tanta gente falar mal de teólogo, de estudiosos, disso, né, ou daquilo, daqueles que gostam de estudar, que gostam de procurar. Eu mesmo gosto de estudar. Claro que eu não sou a pessoa que fica me exibindo pelo conhecimento, né? E às vezes nós encontramos pessoas que não porque tem um QI inferior alguma coisa, mas ainda não conheceram a verdade, não têm conhecimento porque não buscam, não querem conhecer, né? Não querem prosseguir em conhecer a Deus. Acham que conhecer a Deus é se socar dentro do mato, subir para cima do monte, ficar 10 dias sem comer. Acho que conhecer a Deus é isso, né? Acha que isso é conhecimento de Deus e, na verdade, não é conhecimento de Deus. Jesus falou em João 8,32, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já viu quando alguém te conta uma mentira e logo após, passa algum tempo, você vai lá e descobre que aquilo ali era uma mentira e você descobre a verdade? Seja no que for, num relacionamento, num casamento, numa amizade, até na escola, um amigo, né? Você fica meio frustrado, né? Fica se sentindo enganado. É o que muitos se sentem quando conhece a verdade, quando começa a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Quando ele começa a buscar o conhecimento, ele vai ver que muitas das vezes ele fez sacrifício de tolo. E muitas das vezes ele foi enganado, foi passado a perna dele, ou no mínimo omitido a verdade. Porque a Bíblia fala, pode um cego guiar a outro cego? Os dois cairão. Um penhasco, né? É a Bíblia que fala isso. Então, quando ele fala de conhecer, né, é conhecimento, é você mergulhar ali na palavra, você entender, não é você se tornar um teólogo, alguma coisa. Não, é você buscar ali dentro. Hoje em dia, meu irmão, você que está me ouvindo aí na Rádio São José, você que está me ouvindo, vai ver o vídeo, vai ver essa live depois, né? Você pode estudar hoje, você pode sentar aqui de frente a um computador e você vai buscar grego, hebraico, aramaico, você vai buscar ali, você pode achar que aquele curso ali, ou aquela aula de teologia puxa para o presbiteriano, outro puxa para batista, outro para assembleiano. Então, se você acha que isso puxa, você mesmo pode procurar esse conhecimento. Você mesmo pode buscar estudar. Buscar estudar, porque conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Assim foi comigo, irmão. Eu não estou falando de libertação da cocaína, disso também, mas estou falando também de libertação de um jugo pesado que é colocado sobre nós o tempo todo e, na verdade, não nos aproxima de Deus. Pelo contrário, cada vez nos afasta de Deus, um jugo que sempre nos aponta o tempo todo, está toda hora nos apontando, e como se assim nos incriminando o tempo todo. É um jugo que nos afasta de Deus. Que é isso? Jesus estava falando para os judeus. Jesus, você tem que pegar o texto e o contexto aqui, ele estava falando para quem? Para os judeus. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, e então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim, mesmo mais falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, dizendo-lhe, pois estas coisas, muitos creram. E ele fala sempre de pronúncia, ele está falando de palavra, ele está falando o tempo todo de você buscar a verdade, ter o conhecimento da verdade. Ele estava falando isso para os judeus, que não criam que Jesus era o Messias, que pelo contrário desacreditavam que Jesus era o Messias. Tem um certo grupo de judeus, aí uma seita ainda judaica ainda, que até hoje eles não acreditam que Jesus era o Messias, que Jesus, que o Messias ainda não veio, ainda tem esse povo ainda, que acredita nisso ainda, e firmemente.
tá? Se você for buscar aí, se você for estudar um pouco mais dos judeus, das tribos, você vai ver que ainda existe ainda um povo que ainda está esperando o Messias chegar. Você que está em casa, aí anote isso aí, tá? Anote para você buscar na internet, para você buscar, para você poder estudar, para você poder ver, conferir. Eu falo sempre aqui, faça que nem o povo bereano. Vai lá, olha, escuta, vem, anota, vai lá para ver se é verdade. Então, irmãos, ele está falando de conhecimento. E aqueles judeus que receberam fardos pesados através da lei, né? E foi dada por Moisés. Nós vamos chegar lá e falar sobre isso. Aquela lei foi dada por Moisés. Foi dada por Moisés. E Jesus, ele nos libertou. Nos libertou do pecado. Em João 1,17. Vamos para João 1,17. Eu gosto muito do livro de João também. Não tenho problema de gostar de livro. Todos, para mim, é uma bênção de Deus. Né? 1,17 vai dizer: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Então a lei é mentira? Não. Não é isso que eu estou falando, que a lei é mentira. Não estou falando isso. Mas a verdade é Jesus. Ele é a verdade absoluta. E nele não se acha mentira alguma. Nada. Nada. Não tem como ter respaldo para dúvida em Cristo Jesus. Por isso que quando as pessoas falam assim, poxa, você não tem certeza da sua salvação. Não tem. Tem que ter, buscar sempre, mas você tem que ter certeza que você é uma pessoa salva. Eu não tenho certeza, então o que tu está fazendo atrás de Cristo? Porque aonde há dúvida, irmão, não há certeza. Então eu tenho certeza que Jesus morreu na cruz para me salvar. E através da graça do seu perdão na minha vida e a fé que eu pus em Cristo Jesus, eu sou salvo. Ou tem alguma coisa errada? Então, quando as pessoas começam a lançar sementinha de dúvida, irmão, não tenho certeza, tem que ter certeza da sua salvação. Porque a certeza vai te fazer você andar firme em Cristo Jesus. Quando há uma dúvida, sempre há espaço para outra brecha. Não é essa palavra que eu quis me referir para encontrar melhor, mas há espaço para outro tipo de pensamento. Né? E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza que vão acontecer. Certeza ou a espera que aconteça. Se há certeza, eu tenho que crer que o sacrifício de Jesus naquela cruz me livrou das garras do pecado. Abriu as portas do céu através do seu perdão, da sua graça e da sua misericórdia. E que nenhum outro ritual ou outro sacrifício vai fazer eu alcançar a salvação. Não tem por onde entrar, não tem outra brecha que eu possa entrar que vai fazer eu alcançar a salvação, se não for por Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a verdade e a vida. E fora dele não tem salvação, eu sou o caminho. Então ele é o suficiente e único Salvador da minha e da tua alma. E a certeza é muito importante. Efésios capítulo 2, no verso 8, vós sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A fé é a certeza, irmão. Tu espera, Jesus vai voltar. E a certeza que há um céu, a certeza que há um coral de anjos que ali estão cantando, glorificando ao Senhor, que é querubim, serafins, né, dizendo: santo, santo, santo é o Rei, é o Senhor dos exércitos. Se você não tiver essa certeza através da palavra, como é que você vai ter fé para seguir adiante? E a Bíblia vai nos garantir que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus.
A fé eu não vim porque eu não tenho nada contra, irmão. A fé eu não vim porque eu me enfiei dentro do mato e fiquei 5 dias lá no mato, não. A fé eu não vim porque eu me enfiei lá em cima do monte, fiquei 2 semanas no monte. Aonde não tem palavra, não tem como você obter fé, porque a Bíblia, a palavra de Deus vai nos garantir que, né? Que a fé vem em ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, em João 1,17, ele vai falar porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Este é aquele que vem após a mim, que foi antes de mim, de qual não sou digno de atar as correias das suas sandálias. João. Isso, ó. Eles deram a lei, mas Jesus veio, deu a graça e a verdade. Ele é a verdade absoluta. Mas no versículo que fala 8,32, ele está falando, prosseguir em conhecer a verdade. Sobre o conhecimento de Cristo. De conhecer. E como nós podemos crescer na graça e no conhecimento? Através das Escrituras, irmãos. Não tem outro meio. É através das Escrituras. Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado, ele derrotou o diabo fácil, através da palavra. E ele estava num corpo físico que sentia fome, sede. Estava em carne. E ele venceu através da palavra. Se você quer ser um vencedor, se você quer ser mais que um vencedor, creia nas Escrituras. Conheça mais a Deus através das Escrituras. Mas como é que eu vou conhecer? Tem tanta gente, pastor, que eu vi aí que conhece a Bíblia. Eu tenho um irmão, né, o meu irmão, os que moram aqui conhecem, né, conhece bastante profundo, conhecedor, mas não é praticante. E lá no livro de Tiago ele vai dizer, não seja vós sós bons ouvintes, mas seja bons praticantes. E o que Jesus falou aqui em 8,32, antes do 32? 8,32 de novo, no 31 ele vai dizer assim, no 31, Jesus disse, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecedes em mim, em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. O que ele está dizendo você ficar ali na palavra? O que ele está falando para os judeus? Se você praticar o que eu te falo, se praticar o que eu te digo, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Conheceis a palavra, conheceis, e a prática da palavra, você te torna um discípulo de Jesus. O que te torna um discípulo de Jesus? A carteirinha de membro da sua congregação? Não. A carteirinha ministerial você ganhou? Não. Seu título de alguma coisa que você tenha? Não. Mas se permaneceres na palavra de Deus, na palavra de Jesus, verdadeiramente serão seus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, você precisa ser membro de alguma coisa. Você precisa estar na palavra de Cristo. Na palavra onde ele está. Você tem que estar na prática da palavra. Ah, pastor, você está falando para mim, eu não estou falando isso para depois de vocês me distorcer. Estou falando que você não precisa, para você ser membro, para você ser discípulo de Jesus, não te garante a sua filiação em igreja B, igreja A, no lugar lá. Eu congrego numa igreja. Mas tem domingo, sai de trabalho, tarde, não dá para ir, que o culto do domingo é mais cedo, não tem como, na quinta-feira tem taekwondo, tem projeto, então não dá. Então quer dizer que eu vou para o inferno, que eu não sou discípulo de Jesus. Eu me reúno, eu cuido dos meus irmãos cuidam de mim, levo a palavra de Deus, falo o tempo todo,
busco estar, não ter o que me envergonhar, andar de cabeça erguida, busco manejar bem a palavra de Deus, busco estar sempre em contato com a palavra de Deus, então eu vou para o inferno. É isso? É isso, igreja? Então não é isso, irmão. Está bem claro aqui. E não precisa eu ficar repetindo, mas eu vou repetir de novo. Jesus disse, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eles estavam falando dos judeus que criam nele, que tinha que largar a prática judaica, que tinha que largar a lei, que vivia através da lei. Ele falou, então você vive com minhas palavras. Vive através das minhas palavras. E serão os meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus, você tem que viver através da palavra de Deus, a palavra de Cristo. Não, né? Eu não sei que tem... eu nunca tive esses problemas, tá, irmão? O varão lá tem um carro importado, trabalhou, ganhou, Deus abençoou, o suor dele estudou para aquilo ali, e Deus abençoe ele mais e mais, para que ele possa virar canal de bênção para outras vidas. Às vezes eu falo aqui dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos doutores, que estão aí em lobos em peles de cordeiro, tirando a gordura das ovelhas. Isso aí tem um monte, irmãos. A igreja já virou um comércio, muitas. Tudo tem que pagar para isso, tem que pagar. Mas tem custo, claro que tem custo, pô. Claro que tem custo. Tudo tem custo. Mas só que é um sobrecusto, você já dizima, você já oferta, você já faz isso. Você que é dizimista, você que é ofertante na sua congregação, né? Eu não estou falando todas, mas sempre que tem um evento você tem que pagar. Você tem que pagar. Aí tem que pagar. Se tem um congresso, você tem que pagar para ouvir a palavra de Deus. Como é que se explica isso? Mas tem... Aí se eu não tenho dinheiro, o mestre Guido botou um vídeo hoje aí, bacana demais. Se eu não tenho dinheiro, eu não ouço a palavra. Fico sem ouvir. E essa alma que não ouve, não descobriu a verdade, não ouve se a verdade foi para o inferno, quem vai pagar por isso? Sangue, né? Desse daí, que desceu a sepultura. Porque alguém está cobrando para poder falar a palavra de Deus. Gente, a gente tem que cair a realidade, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que falar a verdade, sem ofender ninguém. É o meu, por isso eu sempre falo, nós somos independentes, a Rádio Missões Web, o Projeto Missões, somos independentes. Tenho muitos amigos, muitos amigos pastores que já me conhecem, a meu ponto de vista, meu ponto de vista teológico. Convido, todos já tiveram aqui, maioria, muita gente já esteve aqui, passou por essa mesa, né? Foram sempre respeitados a visão deles, né? Como sempre respeitados a minha. Né? E é assim que vai crescendo na graça e no conhecimento, vai se somando no conhecimento e vai lá. Mas o que está na Bíblia eu não posso contradizer, irmão. O que eu recebi de graça eu tenho que dar. A palavra de Deus, ela não tem como você cobrar nada para pregar. O cara que vai dizer que eu vou pregar, vou cobrar, está cobrando. Pelo amor de Deus, cara. O que você recebeu, você tem que passar. Quanto que Jesus me cobrou? Nada. O que Jesus me cobrou financeiramente para poder me dar salvação? Nada. Então vamos conhecer a verdade. Vamos ler, povo. Vamos para a Bíblia. Não fica na mesmice, não. Vai para a sua escola bíblica. Pergunta os professores. Perguntar não ofende. Pergunta. Seja sempre pontual. Pergunta, se tem dúvida, pergunte. Se você achou uma visão diferente, fale. Debata, conversa. Não é para uma divisão, não. É para que muitas cabeças pensantes lendo ali pode chegar a uma conclusão maior, pode ter uma descoberta maior. Quantas coisas que eu aprendi quando eu estava aqui nessa mesa aqui, né, falando, debatendo com os pastores aqui, né, e eu falei, poxa, eu não tinha isso, daqui a pouco me deu aqui, falei, realmente isso daqui funciona, e é assim que funciona, né? João 14, 6. Vamos para João 14, 6. João 14, 6. 14, 6. 3, 4, 6. E disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim,
também conhecereis meu Pai. E já desde agora conhecereis e tendes visto, né? Você conheceu a palavra de Deus, né? Ah, conheci Jesus. Não. Alguém me apresentou, mas conhecer mesmo eu não posso. Vamos dizer assim, eu vou ali na padaria, aí eu tô com o meu amigo do lado, aí tem um amigo dele do lado ali, ele vai me apresentar, pô, esse aqui é fulano, é o João, esse aqui é o João, é um cara bacana, tudo que precisar ele vai te ajudar, bacana, vai me apresentar, eu vou conhecer ele de olhar, mas não de andar, eu não conheço. Como que eu vou conhecer ele então? Buscar conhecimento, eu vou procurar saber, vou procurar e vou passar a andar com ele, vou passar a conhecer ele, sabendo a respeito dele. Tem as pessoas que conhecem, aceitam Jesus ou levantam a mão para Jesus e acabou-se, e não quer mais saber de nada e vai para lá. Não estou, irmão, quem só vai dizer que você vai ser condenado, que não vai, não estou falando isso. Eu estou falando que a Bíblia me instrui para eu continuar a prosseguir no conhecer de Deus, o conhecer da palavra de Deus, conhecer na graça, quando ele fala na graça, crescer no perdão de Deus, ou seja, na misericórdia de Deus e no conhecimento de Deus. Ele fala de conhecer a Deus. Então como é que eu vou conhecer? Não gosto de escola bíblica, não gosto de estudar. Às vezes tem estudos bacanas que são 4, 5, 6 folhas, não vou ler que eu tenho preguiça. Não quer, não tá nem aí. Poxa, aí um cara que estuda vira um estudioso, ele tá metendo pau no cara que é estudioso, mas o cara senta ali, a menina senta ali, passa a noite toda debruçada na Bíblia, no computador, nos livros de tradução, para depois ter que ouvir isso de quem é preguiçoso, de quem não quer estudar, não tem paciência para estudar. Você não tem, querido. Você não tem, querido. Não critica quem tem. Porque a Bíblia nos ensinou a crescer na graça e no conhecimento. Perder não, que se fosse a leitura da Bíblia, a leitura das Escrituras, não é perca de tempo, nunca vai ser. Se você tirar 1 hora do seu dia, 2 horas, 3, se você tirar 6 horas do seu dia, você vai estar ganhando. Tu tem certeza que você vai estar ganhando. Né? Então a Bíblia nos instrui, e quando ele está falando, ele não está apresentando uma pessoa, ele está falando para você crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Ele fala, conheceis a verdade vos libertará. Ele não está falando de uma pessoa, ele está falando de conhecimento, de você buscar ali, conhecer, né? Jesus. As pessoas procuraram conhecimento de Jesus. Como assim? Jesus naquela sua ascensão subiu. Tinha 500 pessoas ali, no mínimo, que viu a ascensão de Jesus. Que pôde constatar que Jesus morreu, ressuscitou e foi para a destra do Pai. Então eles foram buscar aqueles que não viram, que não tiveram testemunho ocular, que não foram, eles foram buscar conhecimento de Jesus, foram procurar saber daquilo que tinha acontecido por aqueles que viram. E nisso foi feita a Escritura. Aqueles testificaram a ascensão de Jesus. Foi dali que as pessoas buscaram conhecimento. Então ele estava falando para os judeus, olha só, buscar o conhecimento, conheceis a verdade. E conheceis a verdade vos libertará. Falando, procure saber de mim, procure me conhecer, procure do jeito que eu sou, meu temperamento, procure saber o que eu fiz, quem eu sou. Procura, Jesus é meu Salvador, e aí? Não se liberta nunca, vai viver dentro da igreja fazendo fofoca, vai viver dentro de grupinho fazendo fofoca, confusão e briga. Não vai conseguir se libertar nunca, porque o proceder do conhecer a verdade, que é a libertação do homem, a Bíblia vai falar, Paulo vai falar, em coisa que nós somos moldados em glória em glória, ou seja, vai indo, vamos andando, vamos sendo moldados, vamos crescendo de glória em glória até chegar à estatura do varão perfeito, para tentar chegar lá à estatura do varão perfeito, né? Então, irmão, a gente fica, vê que às vezes, esse é o lado, estou falando do lado pessoal, né? Agora, vamos falar do lado congregacional, né? Sobre a verdade.
Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos chegar lá. Como assim, pastor? Como é que você está falando? Você que está ligadinho na Missões Web, compartilha. Compartilha, isso é libertador, irmão. Isso aí é libertador. Isso me libertou. Né? A palavra de Deus, ela me libertou através das escrituras. Meu comportamento mudou. Mudou. Lendo, descobrindo e praticando. Né? E transformou a minha vida. E pode transformar a sua, do seu filho, do seu esposo, da sua filha, né, do seu parente, do seu ente querido. Ela pode transformar e vai transformar. Porque senão assim seria mentira. O que está afirmando ali. Né? E ele não é mentira, ele é a verdade. Né? Romanos 6,18. Romanos 6,18. Romanos 6,18, meu irmão. Vamos lá. Quando chegar em Gálatas, que é interessante. 6,15, 17, 18. E a liberdade do pecado, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Presta atenção. Acabei de falar no início, né? Em Mateus capítulo 1, 2 vai dizer, ele falava assim, né? O anjo falava o sonho e ele disse para João, para José, tu vai ter um filho homem, Maria vai dar luz a um filho homem, o nome dele se chama Jesus, e ele libertará o povo do pecado. E ele libertará o povo do pecado. Qual foi a primeira coisa que foi ouvida? A primeira coisa que foi dita que Jesus iria fazer? Libertar dos nossos pecados. Mudar a nossa mente. Mudar o nosso comportamento. Ia ser colocado em nós uma metanoia, mudança de pensamento. Porque quando nós mudamos de pensamento, nós mudamos de atitude. Se eu pensava que aquele cara é ruim, se eu mudar de pensamento, eu vou dizer que ele não é tão ruim assim. Se eu achava que essa água era preta, que se eu mudar o meu pensamento sobre essa água, eu vou falar que ela é incolor. É mudança de pensamento quando nós conhecemos a verdade. Ele veio para nos libertar do pecado. Ele não veio para te dar carro, zero, mansão aqui nessa terra. Ele veio para nos libertar do pecado. E quanta gente ainda está preso a isso, já congrega aí há 10, 15 anos, ainda está preso em laços de pecado, agarrado ao pecado, continua com as mesmas práticas, não houve uma mudança de pensamento, não houve uma mudança de comportamento. Que verdade foi essa que foi aplicada, que ele aplicou em sua vida? Cuidado com o que vocês têm ouvido nos púlpitos. Não estou falando generalizando não, irmão. Tem coisas que você está pensando que está sendo motivado, você está motivado a ficar parado, assentado, quieto. Você está motivado a não praticar a boa obra, a não levar o evangelho. Então isso não é motivação. Para mim, é para motivar o povo de Deus, ele tem que botar ele para a rua, tem que botar ele para mudança de vida, de caráter, de comportamento. Hoje nós não falamos mais do céu. Não falamos mais do céu. Não há mais pregação sobre o céu. O que houve? Agora é só autoajuda, autoanálise, isso e aquilo outro. Como é que funciona? Não estou falando, irmão, que o camarada que é um líder, que, né, não tem que se preparar, tem que se preparar. Mas está generalizando tudo com isso. Ai, coitadinho dele. Não, coitadinho, nós é que somos errados. Somos nós é que somos o pecador. E Deus não precisa do nosso favor e muito menos do nosso perdão. É o contrário. Nós é que precisamos do perdão de Deus. Nós que precisamos do favor de Deus para a nossa salvação da nossa alma.
Nós que precisamos ser perdoados por Cristo, porque nós é que somos os transgressores. Mas parece que agora o quadro mudou, né? Os homens mandam em Deus e falam, Deus é isso, Deus vai me dar aquilo, faça um desafio com Deus. Quem sou eu para desafiar Deus, cara? Quem sou eu para fazer um desafio para Deus? Sou pó, sou cinza. Ele está falando que nós, que na liberta nós se tornamos escravos da justiça. Que justiça é essa? Que nós queremos só benefícios próprios só para nós? Que justiça é essa? Então conheça a verdade, irmão. Eu estou te levando a uma visão de mais profundidade sobre a verdade. Algo que você de repente nunca nem ouviu falar nos púlpitos de onde você congrega, algo que você de repente nunca ouviu falar nas igrejas onde você passou. Só viu o mar se abrir, maná cair do céu e essas coisas todas se enchendo, achando que agora acabou. O rio abriu, foi naquela época, foi para Moisés. Mudou, agora você é diferente agora. Não, mas não é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, mas Deus fez isso na vida de Moisés para levantar Moisés. Como líder que quer tirar o povo do cativeiro. Não existia, Jesus não estava ainda, não tinha vindo ainda Jesus. O Messias não tinha chegado na terra, porque o que está lá no livro de Mateus, capítulo 1? Vou lá o livro de Mateus, irmãos. Vamos lá para o livro de Mateus. Livro de Mateus. Capítulo 1, versículo 20 para cima, para baixo, quer dizer, e projetando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ele dará à luz, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É essa. Ele veio para nos salvar e nós estamos botando Jesus, né? Nós transgressores. A palavra vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas transgressões. Nós estávamos mortos. Nós somos infratores. Aí Jesus foi e nos resgatou. A maldição do pecado. Eu fico, eu fico pensando, essa autoajuda, meu irmão não está ajudando em nada. Está escondendo a verdade, está amaciando a verdade, aí fica confortável naquele cantinho, sem fazer nada para Jesus, fica quietinho, não faz nada, não se move, não confronta, não vai à guerra, não vai à luta, não vai à peleja, fica aquele crente nem quente e nem frio, fica aquele crente tão morno. E lá em Apocalipse vai dizer, olha só, tu não é quente e nem frio, tu é morno, e eu vou te vomitar fora. Querido, querida, tu quer ser vomitado? Quer ser vomitada? Então corra para as Escrituras. Corra para as Escrituras. Comece a estudar a palavra de Deus. Você vai ver que vai tirar aquele peso todo que você... Meu Deus! Esses dias aí, mano, vou citar nome que antes, mas mandou aqui, estava uma bola de fogo. Eu falei, irmão, tirou foto da bola. Por que não filmou a bola de fogo? Estava pegando fogo lá no monte, olha lá, vai com uma foto. Por que não está indo em tudo quanto é canto das redes sociais? Porque, pegar a bola de fogo te acompanhar, meu irmão, o cara tá com o telefone, irmão. Presta atenção, não sou hipócrita. O cara vai tirar foto e vai filmar, né? Agora, eu não sei o que leva alguém a ir ao mato, ao monte. Jesus ia ao monte porque ele queria sossego, ele queria paz, ele queria um lugar para orar, porque onde queria a multidão o seguia. Ele queria ficar sozinho. O camarada vai para o monte orar e puxa lá o celular e ele começa a fazer essa live para todo mundo. Que isso. Aí vai para... Então, irmão, tu não quer ficar sozinho. Tu não quer orar. Tu não quer um momento de um pai ali. Que muitos têm. A Bíblia vai nos ensinar que fecha a porta do teu quarto e ore. Né, em secreto. E o teu pai, né, ouvirás a tua oração.
Mas eu não estou criticando, tá, irmãos? Eu vou muito, mas quando ninguém sabe que eu vou, porque eu quero ficar sozinho, irmão. Eu ia muito, eu quero ficar sozinho. Mas se eu estou lá porque eu quero sair da minha casa, não estou conseguindo, né, orar, que tem muito movimento, alguma coisa, eu vou lá para ver. Eu quero falar com o Pai. Eu quero que só Ele me ouça. Eu quero ter intimidade, isso que é intimidade com Deus. Porque você não vai falar sua intimidade na frente de todo mundo. Então, se você vai orar ali e tem mais pessoas juntos, você não vai falar. E você vai continuar com o teu pecado preso, vai continuar ali porque você não vai falar. Esse é o meu pensamento, não tenho nada contra, tá, irmão? Mas então, as pessoas estão brincando de ser cristão, inventando historinha de fogo, disso, daquilo, outro, não sei o que lá. Eu não estou acusando. Só que a Bíblia, as Escrituras, vai falar totalmente diferente do que o Evangelho que nós estamos vendo. Leia um pouco, se você começar a ler. Não é ler, irmão, versículos, como eu estou fazendo aqui, porque não tem tempo se tu pegar o livro todo de João, mas leia ele todo. Estude. Dependendo da Bíblia que você tiver, se ela for mais atualizada, melhor ainda. Se não for, busque na internet, busque aí as coisas. Poxa, pastor, hoje você só está com a palavra dura. Não é a palavra dura, irmão, é o Evangelho. Então, tem muita gente falando um monte de coisa e não está fazendo nada. E diz que quer comprar Deus, a oferta tanto, que vai para tanto, quer comprar Deus, e Deus é dono da ouro, da prata, não precisa de dinheiro. Quem precisa do dinheiro? João, Manel, a Maria, você vai contribuir para que possa ajudar as pessoas, que possam propagar o Evangelho. É isso. Agora, falar que vai dar dinheiro para Deus, você não está louco, cara. Está louco. Nem quando era do dízimo era para Deus. Está lá escrito, né, que era para os levitas, para os estrangeiros, para as viúvas, para os órfãos, para que não houvesse, para que não houvesse que mantimento, para que não faltasse mantimento. Qual a diferença, irmão? Ah, Deus não ficou lá? Não. Meu Deus, então na verdade está tudo ali, é só a pessoa ler e fica dificultando, né? Romanos 8:2, vamos aproveitar que nós estamos em Romanos. 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você está entendendo? A lei, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Até hoje tem pessoas pregando isso. Lei. E hoje pessoas colocando fardo pesado em cima das pessoas. A lei só nos apontou. A Bíblia fala que nós conhecemos o pecado através da lei. Ele vai dizer, não que se fosse ruim a lei, de toda ruim, mas foi necessário para que viéssemos conhecer a graça. Porque quando nós estávamos na lei, a Bíblia vai dizer que não houve salvação. E se aí não viesse a graça, e nós continuássemos a lei, nós estaríamos mortos, nós estaríamos condenados, nós estaríamos amaldiçoados. Você está entendendo como é forte o negócio? E tem gente que está insistindo com essa coisa, não tanto conhecimento. Então você, cara, você que está aí, varão, varoa, você que está aí, em nome de Jesus, leia a palavra de Deus. Leia, não siga o pastorzão, isso, aquilo, lá, não, siga as escrituras que nós vemos no início do programa. Aquele que permanecer na minha palavra e as praticar, esses serão os meus discípulos. Então não adianta você ganhar cargo lá se você está indo contra a palavra de Deus, está indo contra o que está escrito. Como é que você vai ser reconhecido como discípulo de Deus? Como você vai ser reconhecido como discípulo de Jesus? Então é tremendo isso, irmão. Cuidado com o que você ouve, cuidado. Cuidado. Em Gálatas, pra gente já, deixa eu ver as horas, né? Já tá perto, tem que correr, porque, gente, a Bíblia o assunto tem que comentar
o tempo do programa, porque você vê que os programas estão vindo sempre, né, nessa toada. Por que você está batendo tanto nessa toada? Por que você está batendo tanto nessa toada? Porque ainda esse tempo está vendo isso. Ainda esse tempo está vendo essas coisas no meio de nós. Gentios! Nós somos gentios. Eu não sou descendente de judeu. Eu não sou descendente de levita. Eu não sou descendente de nada. Mas nós ainda, como gentios, está vendo essas coisas. Estais, pois, Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade, como que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitar. Tá? E de novo, protesto, todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificados pela lei, da graça tendes caído. Irmão, conheceis a verdade vos libertará. Vós, praticantes da lei, caiu da graça de Cristo. Quer que faça mais o quê? Irmãos, mas né, as escrituras, toda ela, eu sei que ela é toda ela, e nós estamos usando ela toda para poder falarmos, comentarmos, ensinarmos, praticarmos ela toda. Só que ela tem coisas dela que foram feitas transitoriamente, foram para ser transitórias, para durar um certo tempo. E tem muitas coisas que Moisés deu na lei que é costumes, por causa dos costumes daquele tempo, daquele povo. Então eles começaram a ter muitas leis que o próprio povo pediu a Moisés. Aí nós lá no início do programa, você que está nos ouvindo aí na rádio, logo no início do programa, nós falamos sobre isso, né? Que a lei veio de Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por Cristo. Descartou a lei. Falou, a graça e a verdade foi dada por Cristo. Porque nele não havia mentira, irmãos. Não tem como você encontrar ele, né? Às vezes a gente tenta, aí tu vê assim, poxa, às vezes a gente quer mostrar, mas mas teve sistema. Irmãos, eu não sou contra igrejas, CNPJ, não sou contra. Eu congrego em uma, eu não sou contra. De modo maneira, eu nasci assim. Eu fico indignado com as pessoas que não leem, não estudam, não procuram conhecer da verdade, e critica aquelas pessoas que estudam, e chamam aquelas pessoas de herege, chamam aquelas pessoas de fariseus, chamam aquelas pessoas disso e daquilo outro. E às vezes a pessoa está ali estudando, matando para poder levar a verdade para libertar o povo. Porque só a verdade liberta, só no conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é só no conhecimento da verdade que você vai conseguir ter um povo da escravidão, de um povo do jugo pesado, né? Só através da verdade, não tem outro modo para libertar um povo. O povo brasileiro, a nação brasileira, ela só pode ser libertada através da verdade. Nós, como pessoas mundanas, quando éramos, nós ouvimos falar de Jesus e fomos conhecer Jesus, porque muitos já saiu, voltou, só porque não prosseguiram no conhecimento da verdade. Aí construiu a casa sobre a areia, mas aquele que construiu sobre a rocha, o vendaval, continuou firme, porque conhece a verdade, conhece as promessas desse livro, conhece tudo que está escrito, ou um bocado do que está escrito, e consegue se manter firme. Então você, irmão, você que está em casa, não perde a tua escola bíblica, não. Não perde. Meu tempo, eu queria ter tempo para estudar mais, poder crescer mais, né? Trabalho, projeto.
Eu vejo aí as escolas bíblicas esvaziadas, ninguém quer mais estudar, sei lá, não sei, também não sei como é que funciona o sistema. Por isso que eu falo que eu digo que é um sistema, né? Às vezes vai dar só o que apraz, né? Querido, o que liberta é a palavra, ou seja fel, ou seja doce, ou seja açúcar, conforme a necessidade da igreja, né? Cada igreja, ela tem uma necessidade. Ela pode ter, vamos dizer assim, ela pode ter espalhado 1000 da mesma denominação, da mesma congregação, mas cada uma tem uma necessidade diferente da outra. Cada uma precisa de um tratamento diferente da outra. Assim eram as igrejas primitivas, cada em Efésios era uma, Gálatas era tratada de um jeito, em Efésios era outro, Coríntios foi tratado de outro jeito. Então cada igreja, cada congregação, ela tem uma necessidade diferente da outra. E cabe nós observar e olhar e ver qual é essa necessidade, do que ela está precisando, né? E passar a verdade. Doeu muito de ouvir, primeiro. Depois doeu mais quando eu comecei a ler e descobri quanto tempo eu fui enganado, quanto tempo eu fui amedrontado, quanto tempo fui colocado na parede por homens, se diziam servos de Deus, né? E depois eu fui ver que não é nada disso. Jesus nos libertou, tá? Da escravidão, nos libertou do jugo pesado. Mas para que nós não venhamos, Paulo falou, para que nós não venhamos abusar desta liberdade, respeitar as suas lideranças, respeitar aquele que Deus colocou para liderar. Em Gálatas também vai falar que o fruto do Espírito é amor, mansidão, longanimidade, bondade. Então, tem que ter isso em nós. Mas aquele jugo nunca mais. Me sentir culpado por causa disso, por causa daquilo outro lá. Não. Nada disso. Não sei se que nem Judas. Judas que é assim. Judas ele não se arrependeu. Ele teve... Porque se ele tivesse arrependido, ainda tinha salvação, né? Ele teve consciência pesada. Então a gente não somos Judas, né? Quando nós errarmos, dobra o teu joelho, peça perdão a Deus. Não deixa o céu mudar de um dia para o outro, não. Aquele mesmo dia, peça perdão. Bagou, irmão, peça perdão, irmão. Bagou, irmão, peça perdão. O conheceis a verdade, dali, que a gente ler tanto, vai além de muita coisa. Que a gente, conheceis a verdade, é Jesus, Jesus é a verdade. E é a vida. Né? Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas Ele disse, como nós lemos aqui, aquele que está na palavra dele, ou seja, que guarda a palavra dele, ou seja, que pratica a palavra dele, esses serão reconhecidos como os meus discípulos. Tá? Não arrume confusão. Não. Tá? Mas leia a palavra. Tá? E se você tem preguiça de leitura, eu também tinha uma preguiça de ler. Hoje em dia está muito mais fácil, é só você colocar no celular a Bíblia falada, você coloca aqui o fonezinho, mas 1 hora de Bíblia, 2 horas, eu não tenho paciência. Então, irmão, se você não tem paciência com a palavra de Deus, você não tem que esperar de um cristão ou de uma cristã que não tem paciência com a palavra de Deus. Né? Então, o que liberta é a palavra, o que te dá fé é a palavra. O que nos mantém de pé é a palavra, que ela nos garante que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Leia lá a palavra, tá? E que Deus abençoe nessa noite, né? Retificando aqui sobre a caneca, sem ser esse um próximo sábado ou outro, nós vamos estar aí já fazendo, tá bom? E vai estar com a foto da ganhadora ali na frente e, né, um logo da rádio, tá? E meus parabéns de novo aqui para Ivone, de Goiás. Força, Deus é contigo, Deus te abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Fique na paz, irmãos.